Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 326 do nosso plano de leitura bíblica anual, onde em 365 dias nós teremos lido a Bíblia toda. Continuando o livro, aliás, a carta, do apóstolo Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo 2, nós vamos fazer a nossa leitura hoje. Antes, vamos fazer a nossa oração. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Por causa das Tuas infinitas misericórdias, estamos aqui, Senhor, para mais uma vez aprendermos através da leitura dos textos sagrados. Fala o nosso coração, abre o nosso entendimento, oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Opa, aparece aí para vocês. Vou fazer um ajuste aqui. Acho que assim vai ficar melhor, né? Pronto. Gálatas, capítulo 2. A partir então do versículo 1. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação, e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém, particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas Tito, que estava comigo, sendo grego, nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Deixa eu te dar aqui uma noção do que está acontecendo. Para quem esteve conosco ontem, sabe já na visão panorâmica que eu falei para vocês que o que está acontecendo aqui nessa carta é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele plantou a igreja na Galácia para os Gálatas e após um tempo ele saiu de lá, seguiu a sua viagem missionária. Outros que se diziam superapóstolos estavam corrompendo o evangelho que Paulo pregou. E eles estavam querendo incluir princípios judaizantes no evangelho, inclusive a circuncisão. Então, eles diziam o seguinte: tudo bem, vocês aceitaram Cristo como Salvador, mas vocês também precisarão cumprir o calendário judaico, as nossas festas, vocês precisarão cumprir as leis cerimoniais, a guarda do sábado, a circuncisão, enfim, muitas questões. Dizendo, inclusive, que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era um evangelho incompleto, que ele não era considerado um dos 12, e por isso o evangelho que ele estava pregando era um evangelho incompleto. No capítulo 1, nós já lemos ontem o apóstolo Paulo assumindo o seu apostolado, tendo a aprovação da igreja, e aqui ele está dizendo o seguinte: 14 anos depois dele ter iniciado o seu ministério, dele já ter ido, lembra que no capítulo 1 fala que após 3 anos ele foi à igreja sede, conversou com Pedro, com Tiago e com alguns outros. 14 anos depois ele volta novamente e ele leva Barnabé e Tito, companheiros dele, discípulos dele. Chegando lá, o versículo 2 diz que o apóstolo Paulo comunicou o evangelho que ele pregava entre os gentios de forma particular aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de eu não ter corrido em vão. Quem eram esses que o apóstolo Paulo pregou em particular? Veja, o apóstolo Paulo viaja para Jerusalém e diz: o evangelho que eu tenho pregado para os gentios é esse. De forma particular, ele prega aos que têm reputação. Quem vocês acham que é esse? Quem são esses que ele pregou? Coloca a resposta aí, me dá licença pegar uma água. Tá bem abafado aqui. Só um minutinho. Aí.
Pronto, voltei. Me perdoe aí, mas é que tava coçando a garganta. Tá. Não sei. Ninguém mais vai falar nada? Gente, não sei. Fala aí, não tem medo de errar, não. Voo de chutômetro. Chuta? Então veja, o apóstolo Paulo, que alguns estavam reprovando o que ele ensinou na Galácia, viaja para Jerusalém e prega de forma particular o que ele pregava para os judeus. O Jefferson colocou aos líderes, exatamente. Lá no versículo 9 nós temos essa informação, versículo 9. Pula, daqui a pouco a gente volta. E quando Tiago, irmão de Jesus, Cefas, Pedro e João, que pareciam ser os pilares, os líderes, os principais, os de renome. Então, quando Tiago, Pedro e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas, em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Olha só que interessante. Então, quando Paulo fala, é isso que eu estou pregando para os gentios, os líderes da igreja, em sinal de comunhão, deram a mão direita para ele. Vá lá, meu irmão, continue pregando aos gentios e nós pregaremos aos circuncidados, judeus, e os que fossem da circuncisão. Não exclusivamente, mas primariamente. Paulo, destinado como pregador aos gentios e os outros como pregador aos judeus. Muito interessante isso, né? Volta então para o versículo 2, onde nós lemos: E subi por causa de uma revelação e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação. Quem eram os de reputação? Os que pareciam os pilares da igreja: Tiago, Pedro e João. Porém, particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de eu não ter corrido em vão. Então veja, a fim de eu não ficar correndo por aí em vão, ou de eu não ter corrido em vão, deixa eu falar lá com eles exatamente conforme eu estou pregando, para ver se vai ter alguma coisa errada no que eu estou falando. Mas, versículo 3, nem Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Então Paulo faz questão de dizer aos Gálatas o seguinte: eu estive lá com os pilares da igreja, falei sobre a salvação pela graça mediante a fé e que ninguém precisava ser circuncidado. Inclusive Tito estava comigo, Tito sendo grego, e voltou de lá sem ser circuncidado. Eles aprovaram. Versículo 4. E por isso, por causa da presença dos falsos irmãos desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo, a fim de nos escravizar, aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Paulo falou agora, os outros que queriam só espionar o que a gente estava falando, para esses aí, eu não dei nem ouvidos. Versículo 6. Mas, quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim, nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão,
o mesmo operou também em mim para com os gentios. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé as suas mãos direitas, em sinal de comunhão, nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala. E quando eu estive lá, falando com aqueles que pareciam ser alguma coisa, renomados, os super apóstolos não, né? Os apóstolos, os líderes da igreja, quando eu estive diante deles, para mim, era como se fosse nada. São iguais a mim. Muito legal isso aqui, né? Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem para mim não faz nenhuma diferença, nada me importa, Deus não se deixa levar pela aparência. Pois aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado. E pelo contrário, Paulo encontrou neles alguma falta também, e isso vai ser falado nos próximos capítulos. Versículo 10. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, juntamente o que eu também estava determinado a fazer. Então, está resolvido. Tiago, irmão de Jesus, Pedro, João, dá a mão para Paulo. Paulo, segue na missão. Só tem uma coisa, lembre-se dos pobres. E Paulo falou aqui, isso eu já estava determinado a fazer mesmo. Versículo 11. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Eita! Olha Paulo falando que se opôs a um dos líderes, Pedro, face a face, porque ele era reprovável. Por quê? Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, aqueles quem? Alguns da parte de Tiago, irmão de Jesus, judeus. Quando alguns da parte dele chegaram, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha o que Paulo está narrando aqui. Em uma certa viagem, Pedro foi para Antioquia, e aí lá ele estava comendo com os gentios. Pedro, sendo judeu, misturado com os gentios. Tranquilo. Daqui a pouco chegaram alguns da parte de Tiago, o líder da igreja, irmão de Jesus. Pedro, quando viu, temendo, foi saindo de fininho. Os judeus estão vindo aí, vai ver aqui, eu combino junto com os gentios. Foi saindo de fininho porque ficou com medo. Temeu ser visto com os gentios. Versículo 13. Os demais judeus se afastaram com ele. Pedro foi um mau exemplo para os outros. De modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Até Barnabé, que estava com Paulo, que entendeu a graça, que entendeu que não tem divisão entre judeu e gentio, é tudo no mesmo bolo. Mas porque Pedro deu esse mau exemplo, os outros também se afastaram, inclusive Barnabé foi dissimulado. Versículo 14. Mas, quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Ô Pedro, você é judeu e você vive com os gentios. Você estava aqui comendo com os gentios. Aí agora, só porque você viu os outros chegarem, você quer se afastar? Para obrigar os outros a seguir esse seu mau exemplo?
para obrigar os gentios a viverem como judeus? Só pode ser judeu se praticar as mesmas obras que os judeus? Não é isso que o Evangelho comunica. A mensagem do Evangelho de Jesus é o quê? Salvação para todos, pela graça. Não tem mais judeu, grego, gentil. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, o que você fez não está de acordo com o que o Evangelho diz. Você não anda corretamente de acordo com a verdade do Evangelho. Paulo repreendeu Pedro na cara e na frente de todo mundo. A hipocrisia de Pedro foi refutada ali. O problema aqui se chamava hipocrisia. Então Paulo repreende Pedro face a face. E olha que Pedro ele já tinha a revelação de que ele poderia ter comunhão com os gentios. Eu não sei se vocês se lembram, nós lemos lá em Atos 10, aquela visão de Pedro que o lençol descia do céu com animais impuros, e o Senhor falou, come. Ele disse, não, Senhor, são impuros. E o Senhor disse, não digo que é impuro aquilo que eu purifiquei, pode comer. E o significado da revelação é que ele iria para a casa de Cornélio, que era gentil, e ali o Espírito Santo seria derramado sobre os outros. Então Pedro já tinha a revelação também, que não tinha problema nenhum comer com os gentios, mas ele não andou de acordo com o que o Evangelho dizia. Por isso ele foi repreendido. Então, o problema aqui foi hipocrisia. Pedro se levantou para não ser visto misturado com os outros. E foi tão ruim essa atitude dele que acabou contaminando os outros, né? Versículo 15. Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos que Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O conceito aqui de justificação significa ser declarado justo. Quando fala sobre justificação é ser declarado justo, não que seja justo, não é justo. Um gentil não era justo por causa do pecado e porque não era descendente de Abraão. Mas em Cristo somos justificados, ou seja, declarados justos. E quando se fala aqui a justificação pela fé, significa confiando, tendo fé na obra redentora de Cristo, na obra redentora de Jesus. Versículo 17. Porém, se enquanto procuramos ser justos por Cristo, nós mesmos também formos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu desconstruí, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Só um instante, que apareceu uma atualização aqui. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: em virtude de Cristo ter morrido em nosso lugar pelos nossos pecados, sob a lei, debaixo da lei, ele cumpriu a lei. Então, eu, estando em Cristo, também morri para a lei. Porque eu, para a lei, estou morto. Eu estou morto para a lei, porque eu estou em Cristo. É como se o crente tivesse morrido juntamente com Cristo, igual ao Cristo. Quem está em Cristo está morto para a lei, para que possa viver para Deus. Versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Grifa esse versículo aí, ele é muito importante também.
não negligencio a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Não negligenciem a graça de Deus, porque Cristo não morreu em vão. Vamos para o capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou, a fim de não obedecessem à verdade? Quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo, o Espírito, pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então, Paulo apela aqui para a consciência. Espera aí. Então, vocês estão cedendo aí para as obras, né? Tem que fazer para merecer. Ok. Me diga uma coisa. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Não foi pela obra. As obras da lei que eles praticavam não traziam o Espírito Santo, mas como eles receberam o Espírito Santo? Receberam o Espírito pela fé naquilo que ouviram. Versículo 3. Sois assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padecestes tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Abraão, primeiro, creu. E porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Não foi por obras, como muitos falam. Não, Abraão ele é o pai da fé porque ele deu Isaac. Não. Primeiro ele creu. Antes de Isaac nascer, ele creu. Quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, ele creu. E porque ele creu, isso foi imputado por justiça. Não foi por obra nenhuma que Abraão alcançou nada. Foi pura e simplesmente pela fé. Por crer naquele que ele ouviu. Versículo 7. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas, de modo que aqueles que são da fé são abençoados como o fiel Abraão. Mais uma pergunta para vocês. Atenção aos textos, responda por gentileza. Você já deve ter ouvido essa passagem. Aqui diz o seguinte, olha aí na tela. Em ti todas as nações serão abençoadas. O que esse versículo quer dizer? Em ti todas as nações serão abençoadas. O que você já ouviu falar sobre isso? Se você não sabe, fala não sei. Se você sabe, coloque o que você sabe ou coloque o que você ouviu. O que você já aprendeu? Quando usa esse versículo aqui, ó, em ti todas as nações serão abençoadas. A bênção de Abraão, né? Em todas as nações serão abençoadas. O que é essa bênção? O que é essa bênção de Abraão? Enquanto vocês vão respondendo aí, vai chegar aqui para mim. Deixa eu já ir construindo com vocês o pensamento. A gente tem que sempre se atentar para o contexto. E o que é que vem dizendo aqui? Salvação pela fé em Cristo, por graça e não por obras. Então, quando fala assim, em ti serão benditas todas as nações,
Há alguém que diga o seguinte: é por causa da fé de Abraão que nós seremos abençoados. E que bênção é essa? Conquistar, ser grande, ter vitórias, conquistar um carro, conquistar uma casa? Não, é a bênção de Abraão, a bênção abraâmica. Em ti serão benditas todas as nações, sê tu uma bênção. Mas que bênção é essa? Essa bênção não diz respeito a bênçãos terrenas. Essa bênção não diz respeito a conquistas materiais. Olha para o texto, versículo 8. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria. O que é justificar? Declarar justo. Não somos justos, não merecemos a salvação, mas seremos justificados. Seremos declarados justos por causa da bênção, primeiro, pregada de antemão a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Todas as nações seriam benditas. Essa bênção é a justificação pela fé. Essa bênção, como o Jefferson colocou aqui, eu já ouvi que todos têm que ser abençoados financeiramente, por causa de Abraão. Pois é, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, Abraão não era gentio, era judeu, prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão. Então, quando Abraão ouviu: em ti serão benditas todas as nações, o que ele ouviu? O Evangelho. Essa frase, em ti serão benditas todas as nações, é uma frase do Evangelho. É a boa notícia. E qual é a boa notícia? Que todas as nações são abençoadas, são justificadas, recebem a bênção da salvação. Então, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Versículo 9. De modo que aqueles que são da fé são abençoados como fiel Abraão. Quem são os que são da fé? Da fé redentora, da fé em Cristo. Da fé naquele que justifica, naquele que salva. Então, os que são dessa fé são filhos de Abraão. E muitos deturpam isso, né? Eu sou um filho de Abraão, eu sou um herói, um vencedor, eu vou conquistar porque eu sou filho de Abraão. Não tem nada a ver com isso. A bênção aqui, pregada a Abraão, foi o Evangelho. Foi o Evangelho. Abraão ouviu a boa notícia lá atrás. Versículo 10. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios. Que bênção de Abraão? Eu vou passar para você a bênção de Abraão, a bênção da prosperidade, a bênção da riqueza. Mentira, não cai nessas coisas. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida miserável, pobre. Não é isso que eu estou falando. É claro que com luta, com trabalho, com empenho, com direção de Deus, você pode prosperar, crescer, vencer. Mas é mentira quando falam para você que vão te passar a bênção de Abraão para te prosperar. Tem muitos lugares que falam isso. Muitos. Ministro sobre a sua vida a bênção de Abraão. Aí coloca uma estola, derrama óleo. Versículo 14. O anterior fala que Cristo morreu em uma cruz por nós, se tornou maldição. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, por meio de Jesus, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Qual é a bênção de Abraão?
que possamos receber a promessa do Espírito, o Espírito Santo, que é penhor da salvação. Através do quê? De obras? Pagar? Não, através da fé. Irmãos, falo à maneira de homens. Embora seja apenas um pacto de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anular ou acrescentar a isso. Então, Paulo vai usar aqui, vai fazer uma analogia, uma comparação ao pacto humano, um contrato. Irmãos, vamos falar o que acontece com os homens, embora isso não é uma coisa humana, né? Estou falando de um pacto com Deus. Mas quando as pessoas assinam um contrato, tem como mudar o que está no contrato? Não, o que está ali é o que está ali. Tá, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. A promessa foi feita a Abraão e à sua semente. Semente diz respeito à descendência. A semente de Abraão é Cristo. Ele não diz as sementes, como se fossem muitos, mas fala de um só. É a tua semente que é Cristo. E isso digo, que o testamento foi confirmado diante de Deus em Cristo. A lei, que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Então, o que Paulo está falando aqui? Vocês estão falando que a salvação é pela lei? Mas a salvação foi prometida para Abraão e a descendência dele, que nele seria bendita todas as nações. Todas as nações alcançariam a salvação por causa da semente de Abraão, que é Cristo. Ah, não, mas na lei de Moisés fala isso. Querido, Gálatas, meus amores, a lei é 430 anos depois de que Deus já tinha feito uma promessa, um pacto com Abraão. E nada pode invalidar a promessa que já tinha sido feita antes. E sobre a lei? Então, para que serviu a lei? Calma, que nós vamos ler isso juntos aqui na sequência. Essa questão de lei e graça, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Essa questão de lei e graça é um assunto um pouco mais profundo. Eu fiz uma série esse ano no Instagram, não sei se vocês participaram, eu fiz 10 lives só para falar sobre lei e graça. Se você está me assistindo num tempo futuro pela plataforma Renovação da Mente, aí na plataforma tem um módulo assim, ó, é tipo Netflix, tem um módulo, você vai passando para o lado e vai ter assim uma do lado da outra. Já tem 10, eu vou fazer mais 10. Só falando sobre graça. O nome do módulo se chama Tudo sobre a Graça. Está gravado. Mas isso é um conteúdo que só está na plataforma. Você precisa entender sobre a graça de Deus. Tudo sobre graça está lá. Então o que acontece? A lei de Moisés, ela veio apenas para conduzir o povo a Cristo. Só que essa lei não poderia invalidar a promessa. Vamos ler mais aqui que você vai entender. Versículo 18. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa. Mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita, e foi ordenada por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador apenas de um, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. Resumindo, de modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que o pudéssemos ser justificados pela fé. Então tá bom, se a salvação
é pela graça, mediante a fé em Cristo, que é o Salvador. Só que a lei dizia, se você obedecer, virão essas bênçãos. Se você fizer isso, virá aquilo. A lei de Moisés tinha um monte de coisa. Então, se essa lei não invalida a promessa que foi feita para Abraão antes, que através da semente dele todos seriam abençoados, seriam justificados, então para que serviu a lei? Ora, a lei serviu apenas de um tutor, que foi conduzindo o povo até a vinda de Cristo. Um povo desordenado, um povo que viveu escravo, um povo sem lei, um povo que precisava de regra, de disciplina, povo perdido, que ia adorar outros deuses, então a lei tinha que falar, volta, vem para cá, o caminho é esse, até a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, meu amigo, agora está todo mundo de maior, ninguém é mais criança. Todos eram considerados criancinhas, inocentes, tempo da ignorância. Mas quando Cristo veio e trouxe todo o ensino, clarificou tudo, então nos tornamos de maior. Agora nós temos que tomar nossa decisão. E a salvação é pela graça, um favor imerecido, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos continuar. Versículo 23. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Depois eu vejo os comentários de vocês, meio que de cantinho eu estou vendo que está até interessante os comentários, mas se eu não focar aqui, a gente não termina o livro hoje, é um livro extenso. Já já, no final, eu vejo aí. Quem tiver tempo, a gente conversa pelos comentários. Capítulo 4. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até ao tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos de Deus, e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Então, por adoção, somos adotados como filhos, e porque somos filhos, recebemos o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai, em nossos corações. Versículo 7. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Outrora, quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Agora você é filho, você recebeu o Espírito da adoção, o Espírito que clama o Pai em seu favor, e você quer voltar a elementos fracos e miseráveis? Aos Gálatas, como eu falei para vocês na visão panorâmica, aquela região ali da Ásia Menor, eles tinham o costume de adorar uma deusa, se não me engano, Cecília, o nome assim. E para adorar essa deusa, eles tinham que praticar várias coisas. E quando alguns judeus chegaram para eles e falaram, olha, para chegar até Cristo, tudo bem, você aceitou a Cristo, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Então eles faziam, já estava dentro deles fazer aquilo. Mas Paulo está dizendo, vocês não precisam de nada disso mais. Vocês são filhos. Vocês não são mais meninos, vocês não são mais crianças.
Aí vocês estão se reduzindo a elementos fracos e miseráveis. Por exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui, deusa Cibele, né? Ieda, Cibele, isso. Vou abrir um parênteses aqui. Gente, o neopentecostalismo aí, né? Não geral, tem muita gente boa e algumas igrejas boas neopentecostais, mas a grande maioria está corrompida. A nossa fé pura, é certeza de coisas que não se vê e convicção de fatos que se esperam. Eu não preciso de nada para ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas há quem indica que precisa de um elemento. Para que essa água? Não, a água é só um elemento para despertar a fé. E quando a pessoa beber vai ser curada. Eu não sou menino, eu não sou criança. Eu não preciso de água para crer em Jesus. Você está entendendo? Como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis? Como? A tristeza de Paulo aqui é de ver que ele tinha chegado ali, pregado o evangelho puro, genuíno, sem pagar pedágio, sem nada, vai direto a Cristo. A sua fé te leva a Ele, aí daqui a pouco eles estavam cedendo aos ritos. Como hoje, há alguns lugares que precisa de um manto. Não, precisa estender um manto na igreja porque do manto sai poder. Precisa de um lenço, precisa de uma fita, precisa da água, precisa do sal, precisa do óleo. Para que eu quero elementos se eu tenho o espírito da adoção em mim? Não faz sentido. Versículo 10. Observai dias e meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizeste mal algum. Vós sabeis como através de enfermidade na carne eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. Olha só o que ele está falando. Gente, meu Deus do céu. É porque isso aqui é só uma leitura com interpretação. Se fosse um estudo, a gente ia levar um mês mais ou menos só para falar de Gálatas. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós. Vós não fizeste mal algum. Paulo está falando, eu sou igual a vocês são igual a mim. Nós somos seres humanos. Para que vocês estão apegados a ritos, a essas coisas? Para que isso? É para alcançar uma bênção. É para ser curado. Vocês sabem que vós sabeis como através de enfermidade na carne vos preguei o evangelho pela primeira vez. Eu, assim como você, também fico doente. Eu preguei o evangelho pela primeira vez em enfermidade. E na minha tentação, que estava em minha carne, e nem por isso me desprezastes, nem me rejeitastes. Antes, me acolhestes como a um anjo de Deus, até mesmo como a Cristo Jesus. Eu não precisei pagar de super apóstolo aí. Não, eu cheguei aí e assumi. Eu estava em viagem, Paulo não ia pregar ali. Ele não ia plantar a igreja ali. Pelo menos não estava nos planos dele. Em viagem ele fica doente na Galácia. E chega ali mesmo doente, prega o evangelho. As pessoas não se importam com isso. O que importa é a verdade que ele estava pregando. Pelo contrário, o reconheceram. Trataram ele muito bem, como um anjo, como o próprio Cristo. Versículo 15. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falaste? Pois tenho em memória que, se possível fora, vós teríeis arrancado os teus próprios olhos e dados para mim. Cadê? Cadê, Gálatas? Onde está aquela bem-aventurança que vocês falavam? Eu me lembro que se pudesse vocês arrancariam os olhos para me dar. Agora vocês estão aí falando mal de mim. Aceitando o que essas pessoas estão falando, que o meu evangelho é incompleto, que precisa de obra para ser salvo. Versículo 16. Tornei-me, portanto, vosso inimigo,
porque vos disse a verdade. Gente, tá na cara que tá explícito a tristeza de Paulo em ver que ele tinha falado a verdade aos Gálatas. Ele falou para os Gálatas aquilo que eles precisavam ouvir e não aquilo que eles queriam ouvir. E agora, tornei-me, portanto, vosso inimigo. Vou abrir mais um parênteses aqui. Esses dias eu tô sofrendo alguns ataques. Quando eu falo sofrendo, não é comiseração não, tá? Eu nem me importo com isso. Mas alguns haters estão indo nas minhas redes sociais me atacar por causa da verdade que eu prego. E alguns, inclusive, foram companheiros meus há anos atrás. E agora eu me tornei inimigo deles. Por quê? Porque hoje eu prego a verdade. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Porque não é o que as pessoas querem ouvir, mas é o que elas precisam ouvir. Uma pessoa colocou lá, tá lá no meu Instagram, uma pessoa colocou assim, ó: mas você mesmo que me ensinou isso há anos atrás, e agora tá dizendo que é outra coisa? Sim, eu ensinei errado. E agora eu tô mostrando, ensinando a verdade com base na palavra. Ah, não, então não quero. Não, eu estou deixando de seguir. Fazer o quê? Por quê? O que a pessoa quer? Ela quer que eu valide o elemento. Ela quer que eu valide coisa errada. Versículo 17. Eles zelosamente têm afeto por vós. Eles quem? Os falsos apóstolos que estavam ali. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluíram a fim de que vós possais ter afeto por eles. Olha a estratégia de uma seita e não igreja. Uma seita que é adepta ao exclusivismo não é igreja. Sabe o que é exclusivismo? Só aqui salva. Só essa igreja salva. Não vai a igreja nenhuma, não ouça outra igreja. O que eles falam sobre graça é errado. Não tem nada a ver de graça. Não, é por obra, é sacrifício, é dinheiro no altar, é toma lá da cá, é pôr Deus na parede. Nem ouça. É só, nós somos a última tribo. Nós somos a 13ª tribo de Israel. Aqui é a única igreja que salva. Esse afeto, esse zelo que eles mostram pelas pessoas, não é para o bem. Versículo 17. Mas eles vos excluíram dos outros, não se ligue a mais ninguém, fique só com a gente, para que vós possais ter afetos por eles. Dívida emocional. Eu jamais vou sair dessa igreja. Aconteça o que... O bispo pode fazer o que for. Como assim? Como assim? Não, Paulo, Pedro, tá errado, tá errado. Paulo confrontou Pedro, líder da igreja, porque estava errado. Não tem esse negócio de apóstolo de estimação, bispo de estimação, pastor de estimação, igreja de estimação, dívida emocional. Ah, porque foi aqui que eu fui curado. Não, quem te curou foi Jesus, não foi a igreja. E é isso que as pessoas não entendem. Versículo 14. Mas é bom ser zelosamente sempre afetado por uma coisa boa, e não somente quando eu estou presente convosco. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu desejo estar presente agora convosco e mudar o tom da minha voz, porquanto eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Meu Deus. Paulo estava só. Aí ele, meus filhinhos, eu quero até mudar o tom de voz, mas eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida aí com respeito à voz. Eu até queria estar presente aí, mas parece que eu sou inimigo de vocês agora. Dize-me,
vós quereis estar sob a lei? Não ouves a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 pactos. O do Monte Sinai gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém, que está lá no alto, é livre, e é a mãe de todos nós, porquanto está escrito: alegra-te, tu estéril, tu estéril que não tens, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos os filhos da promessa. Como naquele tempo aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Então Paulo faz uma alegoria, né, entre Isaque e Ismael, e você sabe que depois acabou que ele tornou perseguindo, acabou se tornando inimigo. Ele faz aqui uma alegoria para mostrar, né, a salvação pelas obras e a salvação pela graça, por causa da promessa. Versículo 30. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Assim, então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Vamos para o capítulo 5. Firmemo-nos, portanto, na liberdade que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E testifico novamente a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Então Paulo está deixando bem claro o seguinte: tá bom, vocês querem voltar a praticar as coisas da lei? Então vocês vão ter que praticar toda a lei. Toda. E é impossível. Ninguém conseguia praticar toda a lei, observar toda a lei. Mas, se você quiser, esteja ciente que Cristo e nada para você é a mesma coisa. Cristo não serve para você. O que ele fez não te alcança. Capítulo 4. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça. Quer comprar a bênção? Compra. Só que você vai ter que cumprir toda a lei. E Cristo para você não é nada. Não serve, não tem efeito para você. Não tem. Você caiu da graça. Você vai ter que pagar pela sua salvação. Tenta, vamos ver se você vai conseguir pagar pela sua salvação. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justificação pela fé, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Corris bem. Quem, pois, os impediu para que não obedecesses à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isto, seja quem for. Então Paulo está falando: olha, eu estou confiante que vocês vão voltar para o Evangelho da Graça, eu estou confiante. Mas quem estiver perturbando vocês aí, vai ser julgado, seja quem for. Aí hoje tem o mimimi: ah, não julgueis, não pode julgar, pastor. A outra veio me falar: pastor, Deus vai mostrar, para de ficar falando. Para que ficar falando? Que estão ensinando isso errado, aquilo errado. Eu não falo sobre placa de igreja, eu falo sobre ensino errado, para mostrar a verdade para as pessoas. Ah, mas isso é julgar. É julgar. Só que é julgar na reta justiça. Está escrito aqui, ó: mas aquele que vos perturbar será julgado por isso, seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim, a ofensa da cruz teria cessado.
Se eu pregasse circuncisão, eu não estaria sendo perseguido, né? É igual hoje. Se eu volto a falar certo tipo de coisas, ninguém me persegue mais. Mas como eu prego a loucura da cruz, o evangelho da graça, aí vem perseguição. Bom seria que fossem cortados aqueles que vos perturbam, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Apenas não uses da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Então, aqui Paulo mostrou uma certa preocupação para que os gálatas não usassem da desculpa de estou na graça para pecar. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Vocês estão livres em Cristo, mas não é só porque eu estou na graça que eu vou viver uma vida de pecado. Versículo 14. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Isso vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, ele está falando aqui que o segredo é andar no Espírito. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer aos desejos da carne. Versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Então, é como falou aqui, não dê ocasião, né? Versículo 13. Apenas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Como que eu não vou dar ocasião à carne? É só eu andar no Espírito. Se eu andar no Espírito, então eu não vou ceder a isso aqui, ó. Versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne, pois se opõem um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não está sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e entre outras coisas semelhantes. Então, não é só porque, versículo 13, eu tenho liberdade em Cristo que eu vou dar ocasião à carne. E o que é dar ocasião à carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Então não tem esse negócio. Ah, eu estou adulterando, mas eu vou ser salvo pela graça. Olha o dedinho. Não é assim não, querida. Não é assim não. Tem uma famosa aí nos últimos tempos que anda falando isso. Eu me prostituo, mas Cristo vai me salvar, porque eu sou salva pela graça. Então eu vou ganhar dinheiro com meu corpo, eu vou me prostituir e vou ser salvo. Não, isso é obra da carne. Não tem salvação nisso. Não entendeu a graça. Está usando a graça para dar ocasião à carne. Infelizmente. Eu prego heresia, mas você é salvo. Não, isso é obra da carne. Obra da carne. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Veja o fruto do Espírito. Grife na sua Bíblia. Mas o fruto do Espírito. Não é os frutos, como alguém diz. Não, os frutos do Espírito. Não, o fruto do Espírito. O Espírito produz isso na pessoa. Amor, alegria, paciência, paz, benignidade, bondade, brandura, temperança, enfim. Versículo 24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Capítulo 6, para a gente encerrar. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados.
carregai os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Qual a lei de Cristo? Amar o próximo como eu vos amei. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove a sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro, porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele que a ensina. Eu quero encerrar perguntando para vocês sobre esse versículo. Deixa eu ler tudo, eu já volto aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé, os da própria casa. Vede com que tamanho letras vos escrevi com minha própria mão. Muitos desejam ser bem vistos na carne. Eles vos constrangem a ser circuncidados, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É por conveniência, né? Porque nem mesmo eles são circuncidados. Olha só que coisa. Nem eles são circuncidados. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, que de agora em diante ninguém me traga mais esse tipo de problema. Ficar duvidando de mim, não. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Aos Gálatas, escrito de Roma. Então ele encerra a sua carta dessa forma. Agora, eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse versículo aqui, ó. Versículo 6. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. O que você entende com esse versículo? O que esse versículo quer dizer para você? Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Eu estou sendo instruído na palavra. Quem me ensina? Aqui está dizendo que eu que estou sendo instruído na palavra devo repartir para quem me ensina. O que ele quer dizer com isso? O que você entende com esse versículo aqui? O que vocês acham? Vamos minimizar um pouco a malícia que existe apenas com um versículo. Fora todas as outras vezes que o apóstolo Paulo já falou sobre esse princípio, e eu posso até citar alguns para vocês. Aliás, eu estou colocando lá no canal do Telegram as anotações, tá? Eu estou atualizando. Esses dias eu coloquei 10. Aqui para segunda-feira eu vou colocar mais 10. Eu vou atualizar. Até acabar o ano eu vou atualizar todas as anotações. O que vocês entendem com esse versículo, gente? Então não tem problema errar, falar não sei, falar o que você pensa. Divulgar o ensino, o que o senhor está fazendo e aprendeu, agora está nos ensinando. Veja, esse princípio aqui do apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: quem é instruído, sustente o instrutor. Grave isso. Ele fala isso em outras passagens também. 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala
Timóteo ele fala, vamos até conferir, para não ficar uma coisa muito solta. Vamos conferir. Ó, 1 Coríntios 9. Ó, 1 Coríntios 9, 11. Olha Paulo falando. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós coisas carnais? Olha Paulo falando, se nós semeamos coisas espirituais para vocês, será muito colher de vocês coisas carnais? Versículo 13. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mais um versículo. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os anciãos que governam bem sejam dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os anciãos, os mais antigos, que governam bem, que ensinam bem, principalmente os que trabalham na palavra, na doutrina, precisam receber dobrado. Voltando para a carta de hoje aos Gálatas, ainda dentro do mesmo princípio de Paulo que ele diz: quem é instruído sustente o instrutor. Gálatas 6, versículo 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Com todo respeito aqui ao meu grande amigo, Sr. Francisco, é o que o senhor está fazendo, aquilo que o senhor aprendeu está ensinando. Não é nesse sentido. Aqui está falando, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas àquele a quem ensina. Quem te ensina? Você está sendo instruído? Reparta com quem te ensina, não é com os outros. É claro que com os outros a gente vai divulgar, a gente vai falar de Jesus. Esse aqui é um princípio que diz: quem é instruído, sustente o seu instrutor. Por generosidade. Queridos irmãos, é o que eu tenho falado para vocês nos últimos dias. Essa leitura da Bíblia, ela é gratuita. Você não pagou nada para estar aqui. Mas pela misericórdia de Deus, aquele que te instrui, aquele que leu a Bíblia com vocês o ano inteiro, precisa de ajuda para divulgar isso para o ano que vem. Eu vou fazer anúncios patrocinados. Foi bom para você? Te ajudou? Me ajude a ajudar outras pessoas. Não estou barganhando. Não estou dizendo que vou revelar seu CPF. Não estou falando que se você der uma oferta, Deus vai te dar muito mais. Não. Eu estou apelando ao seu coração generoso em reconhecer, poxa, aquele que me instrui agora está precisando de mim. Com base na palavra, eu peço a você, me ajude. Eu preciso anunciar essa leitura para o próximo ano. Algumas pessoas já entraram em contato, querem o certificado, que tem uma taxa mínima de R$30, o certificado, e o que estão mandando a mais vai ser destinado para anúncios para esse clube. Eu vou anunciar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Pastor, não quero o certificado. Me ajude então. Ainda que você não queira o certificado, se o seu coração lhe move e você tem condição, não é para você tirar de onde não tem não. Se você tem condição, patrocine. Me mande um WhatsApp. Pastor, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Chegou a hora agora de eu ajudar. Eu já fui instruído. Agora eu quero ajudar um instrutor. Sim. Eu espero que com isso ninguém fique chateado, ofendido, né? Estou falando aqui de uma forma bem tranquila e com base na palavra de Deus. Final de ano chegou e agora nós precisamos da sua ajuda. Tá bom? Quem quiser é só entrar em contato. Te falo a chave Pix, o meio que você pode fazer. Gente, encerramos mais um livro. Graças a Deus, concluímos aqui a carta aos Gálatas. Que Deus abençoe a todos. Um abraço de fé e força. Tchau, tchau.